A história da União Soviética é uma história de triunfo. E de tragédia também. Quando os bolcheviques tomaram o poder em 1917, a Rússia czarista era um império imenso, atrasado, agrário, de população quase totalmente rural e miserável, recém-saído de um regime legal de servidão. Aí, 30 anos depois, o que é quase nada em termos históricos, a União Soviética era uma superpotência mundial, a única capaz de rivalizar com o poderio dos Estados Unidos da América. E exatos 40 anos depois da Revolução, os soviéticos assombravam o mundo ao colocar o primeiro satélite artificial na órbita da Terra, o Sputnik. Um feito extraordinário. Especialmente para quem tinha acabado de sair de uma sociedade feudal. E esse feito fica ainda mais extraordinário se você levar em conta que nessas 4 décadas, os comunistas enfrentaram uma sangrenta guerra civil, uma ainda mais sangrenta guerra mundial, e sofreram sob o jugo do grande terror de Stalin. Foi um ritmo vertiginoso de industrialização e desenvolvimento tecnológico que não teria sido possível sem um maciço investimento nas áreas da tecnologia que interessavam a União Soviética. Em 1917, o líder dos bolcheviques, Vladimir Lenin, conhecia muito bem a história da Revolução Francesa e o erro que ela tinha cometido ao extraviar conhecimento, destruindo centros de pesquisa que representavam o antigo regime. É verdade que algumas áreas da ciência receberam mais prioridade que outras, isso por razões políticas e bélicas, mas no geral os soviéticos tinham algum respeito pela ciência e pela tecnologia, até porque esses conceitos eram parte integrante da visão marxista de marcha da história. Eles fundaram universidades e centros de pesquisa. Em poucos anos, instalaram entre 40 e 70 institutos ligados às áreas militar, econômica e a campos como medicina e comunicação. Nos 100 anos anteriores, haviam sido apenas 4. A Academia de Ciências da Rússia, fundada em 1725, continuou gozando de relativa autonomia, considerando os padrões do regime. Se na década de 1920 ela contava com apenas 1.000 funcionários, no início dos anos 50, eles já eram 10.000. A partir de 1928, os soviéticos consolidaram investimentos em energia, indústria pesada e infraestrutura de transportes, mas principalmente no campo da defesa, que chegou a consumir quase 40% do orçamento. Foram realizados projetos grandiosos, incluindo hidrelétricas e imensas fábricas, em prazos extremamente curtos. A expansão do parque industrial soviético permitiu o surgimento de novos setores relacionados à química, aeronáutica, à eletrotécnica e também à construção de máquinas. Mas, como quase tudo na União Soviética, a ciência também foi uma história de triunfo e tragédia. É que todos esses projetos grandiosos aí custaram milhares de vidas de prisioneiros políticos. E a partir de meados da década de 20, com a ascensão de Stalin, todos os campos de pesquisa sofreram com a censura e o rígido controle ideológico. Durante o período conhecido como o Grande Terror, que foi de 1936 até 1938, centenas de cientistas foram expurgados de seus cargos e aí presos. Muitos foram executados, acusados de traição. Outros foram sentenciados a longas penas nos gulags, os campos de trabalhos forçados. Nenhum outro campo do conhecimento sofreu tanto com a repressão quanto a genética, e a história de Nikolai Vavilov é a que melhor ilustra isso. Nikolai Vavilov foi um biólogo russo com um plano ambicioso: erradicar a fome no mundo. Nos primeiros anos depois da Revolução Russa, ele recebeu o apoio de Lenin. Ele organizou expedições ao redor do mundo para lugares onde a humanidade havia começado a domesticar plantas. Ele queria recolher sementes ancestrais e selvagens. Isso era importante para a pesquisa dele. Durante milênios, os agricultores haviam selecionado as espécies que rendiam maiores colheitas e melhor sabor. As resistentes
resistentes a pragas e climas difíceis tinham ficado pelo caminho. Por isso, desastres naturais deixavam o povo à mercê da fome. A ideia de Vavilov, que se baseava nas leis da genética de Gregor Mendel, era recuperar essas plantas e seus genes vigorosos. Foram 115 expedições para 64 países, incluindo Afeganistão, Irã, Taiwan, Coreia, Espanha, Argentina, Bolívia, Peru, Brasil, México e Estados Unidos. Vavilov se tornou diretor do Escritório de Botânica Aplicada e presidente da Academia Lenin de Ciências Agrárias. Ele tinha prestígio entre os comunistas e comandava cerca de 25 mil pessoas em estações experimentais espalhadas pela União Soviética. Isso até 1924, quando Lenin morreu e o plano começou a desmoronar. No início da década de 30, a fome na Ucrânia, causada pela coletivização forçada de Stalin, fez o método de Vavilov ser colocado em xeque. Ganharam notoriedade as ideias de Trofim Lysenko, um agrônomo que ignorava a genética e acreditava ser possível mudar as características de uma planta ou animal apenas alterando as condições do ambiente em que viviam. Era pseudociência, mas combinava com a visão soviética, que queria criar um novo homem à medida em que modificava as condições externas à sociedade. A genética de Vavilov passou a ser considerada neodarwinismo, reacionária e capitalista. Em 1947, Lysenko enviou uma carta a Stalin. Lysenko escreveu: "O neodarwinismo é uma ciência metafísica burguesa dos corpos vivos, da natureza viva, desenvolvida nos países capitalistas ocidentais, não para fins agrícolas, mas para a eugenia reacionária, o racismo e outros propósitos." Em 1948, a Academia Lenin decidiu que a teoria de Lysenko deveria ser ensinada como o único princípio correto. Isso durou até os anos 60. Lysenko recebeu por 2 vezes o Prêmio Stalin, também ganhou a Ordem de Lenin e a Ordem Herói da União Soviética. Chegou a ser vice-presidente do Soviete Supremo. Nikolai Vavilov, o homem que queria erradicar a fome no mundo, acabou enviado para um campo de trabalhos forçados na Sibéria. Ele morreu de fome lá em 1943. Olhando agora, com o distanciamento que o século XXI já proporciona, você poderia até achar que os soviéticos nunca tiveram nenhuma chance. Mas, por um bom período da Guerra Fria, no pós-guerra, realmente pareceu que eles podiam mesmo vencer os norte-americanos na corrida tecnológica. Isso fica mais impressionante se você levar em conta que a União Soviética saiu da Segunda Guerra destruída. Mais da metade de todas as mortes do conflito mundial tinham sido baixas soviéticas. O país estava em ruínas, o povo estava exausto, a economia dos tempos de paz em frangalhos. Os Estados Unidos, apesar de também terem lutado na coalizão contra os nazistas, não tiveram guerra em seu território. Quando tudo terminou, eles saíram do conflito com uma economia mais forte do que a de todo o resto do mundo somada. Para tentar equilibrar o poder de destruição dos Estados Unidos e a demonstração de força que eles tinham dado em Hiroshima e Nagasaki, os soviéticos investiram muito pesado no campo da física. As altas somas se juntaram a um eficiente grupo de pesquisa e, 4 anos depois do fim da guerra, eles tinham obtido a tecnologia da bomba atômica. Em 1953, também testaram uma bomba de hidrogênio. Ainda na década de 50, foram os pioneiros da engenharia nuclear para fins pacíficos e criaram a primeira usina experimental de geração de energia atômica. Mas, para finalmente emparelhar a capacidade militar dos norte-americanos, os soviéticos também precisavam investir em mísseis, capazes de levar as pesadas bombas de um continente a outro, até o território inimigo. A ameaça tinha que ser concreta. Os Estados Unidos não precisavam se preocupar com isso. Eles mantinham aviões bombardeiros instalados em bases ao redor da União Soviética. A qualquer momento, essas aeronaves podiam levantar voo e despejar ogivas. Foi esse investimento em tecnologia de mísseis militares que permitiu que, em 1957, os comunistas criassem o primeiro foguete capaz de colocar um satélite na órbita da Terra, o Sputnik. Essa foi a época do apogeu comunista na corrida espacial. Ainda em 1957, eles enviaram o primeiro ser vivo ao espaço. Você sabe, a cadela Laika.
Em 1961, foi a vez do primeiro homem, o cosmonauta Yuri Gagarin. Aí, em 1963, foi a vez da primeira mulher, a Valentina Tereshkova. E em 1966, pousaram a primeira espaçonave não tripulada na Lua. Os Estados Unidos precisaram de mais de uma década para superar esses avanços. Só aconteceu em 1969, quando eles fizeram o primeiro homem pisar na Lua. A partir daí, os soviéticos começaram a ficar para trás. Seu PIB não tinha mais condições de absorver o impacto dos maciços gastos da corrida espacial e armamentista. Durante mais ou menos 40 anos, as duas superpotências se enfrentaram e se prepararam para uma guerra devastadora que podia estourar a qualquer momento. Os dois países foram uma ameaça constante um para o outro e também para o resto do mundo. Quando a Guerra Fria finalmente arrefeceu, nos anos 80, Estados Unidos e União Soviética haviam enchido o mundo de armas num grau que hoje desafia a crença. A guerra final nunca veio, mas poderia ter carregado consigo a aniquilação. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o Lucas e a Milene, unidos pelo destino e separados apenas temporariamente pelas circunstâncias. Para Milene, o Lucas envia a mensagem que segue: Milene, aguente firme, logo tudo isso vai passar e poderemos voltar com os nossos planos e sonhos. Amo você.